Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Bens de Isabel dos Santos não podem ser confiscados sem julgamentos. Assim disse o Elder Pitagros, o PGR angolano. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Então, se não podem confiscar sem julgamento, por que confiscaram os bens da Isabel dos Santos em Angola? Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Querem vossas opiniões que isso nos ajuda bastante. Porque só se conseguiremos derrubar, né, todos esses marimbondos que andam a roubar o dinheiro público. E o Eri, divulga sua marca aqui, faça como a Rosas Business Corporation. Então, desde já, vamos lá aqui para a matéria. Sim, família, como está no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Olha, a PGR vem a público falar bem assim, que os bens da Isabel dos Santos não podem ser arrestados sem julgamentos. Olha, é aquilo que eu ando a dizer. Isabel dos Santos pode ter se favorecido? Pode. Mas a PGR tem que provar. O que está cansando a PGR é que eles não conseguem provar que a Isabel dos Santos se favoreceu. Se fosse Angola, tá entendendo? Como gostam de fabricar provas, Isabel dos Santos já estaria presa hoje com julgamento fictício e falso. Tá entendendo? Por que eles não fazem julgamento hoje? Não conseguem ter uma prova viva de que Isabel dos Santos, como é que fala? Roubou o dinheiro do país. Não conseguem, mano. Não conseguem. Tá entendendo? Mas já tá privado. Por que o PGR falou isso? Isso aconteceu porque 4 organizações angolanas queriam saber onde está o dinheiro de Isabel dos Santos, arrestado, sim. 4 organizações angolanas pediram às autoridades judiciais portuguesas e angolanas para explicarem por que os bens de Isabel dos Santos que foram congelados ainda não foram devolvidos ao país, a Angola. Por quê? Tá a entender? Vamos lá ver aqui o que eles disseram mesmo de concreto. Let's get it. A Procuradoria-Geral da República deu a conhecer nesta quinta-feira que não se pode falar de repatriamento de ativos de Isabel dos Santos congelados em Portugal, uma vez que a empresária angolana ainda não foi julgada nem condenada. O esclarecimento foi feito à Voz da América pelo porta-voz da PGR, Álvaro João, a propósito das inquietações apresentadas por organizações angolanas sobre o assunto. Só se pode exigir repatriamento ou outra modalidade de recuperação dos bens ou dos ativos se de facto houver uma decisão dos tribunais angolanos que transitem em julgado. Daí sim vamos para o outro estado de espolaitar os mecanismos legais para que, no entanto, seja decidido a entrega, a devolução desses bens ao Estado angolano. Isabel dos Santos tem um processo. Não é? Há uma acusação do Ministério Público. Estávamos na fase de notificações. Todos os bens que existem da Isabel dos Santos ainda estão na esfera patrimonial dela. Alguns estão apreendidos ou arrestados. Nenhum ainda ela perdeu a favor do Estado. Os bens dela, que constituem o património dela, que estão afetos a esses processos, continuam em nome dela. Esses processos econômicos financeiros são processos muito complexos. Porque o problema também não é só incriminar, é fazer justiça. O jurista Guilherme Neves, um dos subscritores da carta em nome da Mãos Livres, diz que foram destacadas equipas em Angola e em Portugal para monitorar o processo até que a PGR responda. Não é só o caso Isabel, é o caso de todos os ativos que envolvem angolanos em Portugal e em outros paraísos. O que nós precisamos é que haja transparência nesse processo todo de recuperação de ativos. Temos consciência que não é tão fácil na arena internacional, porque os países não são obrigados a cooperar. Também isso pode defalcar o seu sistema financeiro, mas ainda assim nós queremos saber até que ponto será possível recuperar esses ativos espalhados em vários territórios internacionais. Para o académico e economista João Maria Funzes Simpolo, não é fácil a devolução dos ativos desviados nos moldes pretendidos por Angola, por entender que pode colocar em causa a estabilidade financeira de muitos países. Por exemplo, no caso de Isabel dos Santos foram milhões, milhões e milhões. Né? Sendo assim, os países têm aquilo como garantia da sustentabilidade. Então, é claro, quando alguém vai reclamar que esse dinheiro é meu, que ele levou aí porque desviou, você tem que me devolver dinheiro. Mesmo que deve agora existir um convênio entre os dois países. Eu vou trabalhar com o teu dinheiro, vou te pagando anualmente 10% ou 5%. Esse é um acordo que se deve chegar.
Não é tão fácil que eles vão voltar todo esse dinheiro como Angola quer, né? Mas Portugal não vai dar esse dinheiro, nem Portugal, nem outros países onde tem esse dinheiro da Isabel, vão voltar esse dinheiro tão fácil. Estevão Gomes, economista e especialista em gestão de empresas, também entende que o repatriamento de capitais de Isabel dos Santos não pode ser feito de hoje para amanhã. Os investimentos não foram somente constituídos em setores financeiros, estamos a falar em bancas, seguro, mercados de bolsas, estruturação de projetos de médio prazo, 3, 4 anos, é a estruturação de uma empresa de prestação de serviço, tem infraestrutura, tem colaboradores, é uma fonte de arrecadação de receitas também por parte do Estado através dos impostos industriais que essas empresas pagam. Agregou mão de obra, agregou investimentos em setores também, nos setores sociais. Não é só repatriar os capitais, tinha que se encontrar outros acionistas, outros investidores que estavam dispostos a participar nessas instituições para garantir que a repatriação desse capital não criasse uma falência financeira no setor em que aquela organização estava inserida. Venâncio Rodrigues, Voz da América. Agora, faça isso para responder essa questão. O Helder Pitagros, o PGR, esse mesmo, eles já deviam exonerar esse aí, olha. O Procurador-Geral da República afirmou na quinta-feira que não se pode falar de repatriamento de ativos de Isabel dos Santos congelado em Portugal, uma vez que a empresária angolana ainda não foi julgada, tá a entender? Sim, o porta-voz da PGR, Álvaro João, reagia à Voz da América a uma carta que 4 organizações da sociedade civil, né, angolanas que pediram às autoridades judiciais portuguesas e angolanas para explicarem por que os bens de Isabel dos Santos que foram congelados ainda não foram devolvidos a Angola, né, família? Vamos lá ver aqui a matéria completa. Let's get it. O porta-voz da PGR, Álvaro João, reagia à Voz da América a uma carta de 4 organizações da sociedade civil angolana que pediram às autoridades judiciais portuguesas e angolanas para explicarem por que os bens de Isabel dos Santos que foram congelados ainda não foram devolvidos a Angola. Só se pode exigir repatriamento ou outra modalidade de recuperação de ativos ou dos bens se de facto houver uma decisão dos tribunais angolanos que transitem em julgado, disse o porta-voz. Daí, sim, vamos disputar outros mecanismos legais para que seja decidida a entrega desses bens ao Estado angolano, acrescentou aquele magistrado do Ministério Público. Álvaro João considera que enquanto tal não acontecer, todos os bens que existem de Isabel dos Santos ainda estão na esfera patrimonial dela, não estão arrestados e ainda nenhum perdeu a favor do Estado, fazendo ainda notar que a questão em causa não é só incriminar mas fazer justiça. O magistrado angolano reconhece a complexidade dos processos económicos e financeiros, admitindo que em muitos países podem levar 10 ou 15 anos para serem decididos. O jurista Guilherme Neves, um dos subscritores da carta, em nome da Mãos Livres, disse que foram destacadas equipas em Angola e em Portugal para monitorar o processo até que a PGR nos responda. Neves diz que as preocupações apresentadas se estendem a processos em outros países envolvendo angolanos. O que nós precisamos é que haja transparência nesses processos todos. Temos consciência que não é tão fácil porque os países não são obrigados a cooperar porque isso pode afetar o seu sistema financeiro, afirmou. Para o académico e economista João Maria Funzi Chimpul, não é fácil a devolução dos ativos desviados, nos moldes pretendidos por Angola, por entender que pode colocar em causa a estabilidade financeira de muitos países. Estes investimentos às vezes são o sustento de muitos países, disse Chimpul, para quem devem existir convênios entre Angola e os países envolvidos. Estevão Gomes, economista e especialista em gestão de empresas, também entende que o repatriamento dos ativos de Isabel dos Santos não pode ser feito de hoje para amanhã. Gomes defende que muitos países estão com dificuldade de repatriar capitais porque nunca houve um relatório de contas sobre a forma como os ativos já recuperados beneficiaram o governo. Há aquele receio de que esses bens não sejam efetivamente direcionados para o governo e para a constituição de investimentos internos, defendeu. As organizações Mão Livres, Omunga, Pro Bono Angola e o IEL enviaram a carta ao Procurador-Geral de Angola, Helder Pitagros, e à sua homóloga portuguesa, Lucília Gago, expressando a sua preocupação por notícias de que as autoridades portuguesas e angolanas continuam a não chegar a acordo no que diz respeito à devolução dos bens confiscados a Isabel dos Santos na sequência do escândalo Luanda Leaks. As organizações disseram que Isabel dos Santos pode já ter desviado uma grande parte desses fundos para paraísos fiscais, ou para o Dubai, onde reside. A Mãos Livres, Omunga Pro Bono Angola e o IEL ter conhecimento se há qualquer investigação ao papel de companhias portuguesas em facilitar o alegado branqueamento de capitais levado a cabo através da Eurobic e pedem ainda a divulgação pública de todas as informações relacionadas com os bens de cidadãos angolanos congelados e confiscados em Portugal e ainda a lista daqueles bens que foram devolvidos.
De recordar que no início deste ano as autoridades angolanas acusaram formalmente Isabel dos Santos de vários crimes de fraude, o que dos Santos nega. A família, vocês ouviram então basicamente isso. Jota Privado, o que é que tens a dizer? Olha, basicamente, como eu disse, esses não vão conseguir prender Isabel dos Santos. E outra coisa, tá? O combate à corrupção de João Lourenço só vai fazer sentido mesmo de vida caso eles prenderem Isabel dos Santos. Coisa que não vai acontecer. Ah, não, mas recentemente a PGR mandou lá pelos Emirados Árabes, não sei o quê. Ué. Não brinca. Você acha que Isabel dos Santos está lá como cidadã angolana? Ela ama Angola. Você acha que está lá como cidadã angolana? Está lá como russa. Ninguém mexe numa cidadã russa, mano. Tá ouvindo? É basicamente isso. Então, é coisa para dizer, é timbatata, mano. É timbatata. Eu é... Tamo juntos, eu tô na casa. Vão ir querendo, mano. Vão ir querendo. Talvez dê certo, tá? Talvez dê certo. Mas enquanto isso, vão ir querendo empelar. Tamo juntos, já tá privado na casa. One love.